Paz de Alcha aos irmãos, eu sou o Thiago, seja aqui mais uma vez bem-vindo a esse vídeo, bem-vindo à família verdadeira do Salvador. Bom, irmãos, eu vim cá só mesmo para passar e dar um oi aos irmãos e dizer que eu tenho um motivo pelo qual eu estou um pouco sumido. Eu acho que as pessoas, né, estão aí mais preocupadas, porque eu vou dizer pessoas, porque não dá nem para ter certeza se são realmente irmãos, né? Se estão fazendo tudo isso por sinceridade ou simplesmente por ganhar views ou simplesmente para ganhar dinheiro, enfim. Tá todo mundo muito preocupado em refutar uns aos outros, em questionar uns aos outros, até certo ponto. Eu aceito e concordo porque devemos sim. E através disso a gente chega a um conhecimento, né, comum e verdadeiro. Só que essa preocupação ela ficou muito exagerada a ponto de que todo mundo quer ser dono da verdade. E as pessoas esqueceram que o Salvador é o dono da verdade, porque ele é a verdade, né? Ele é a palavra, né? Então, eu tenho nos últimos dias preocupado mais em crescer espiritualmente, em evoluir também como um ser humano, porque não é o fato de que nós temos que preocupar somente com as coisas do céu, né? Porque a gente está aqui na Terra também, a gente tem uma vida aqui na Terra, né? Então estou preocupado também em ser um bom pai, em ser um bom amigo, em ser um bom filho. E essas coisas não são fáceis, né? Requer sacrifícios, requer disciplina. E principalmente agora, nesses últimos dias que a vida do ser humano deu uma reviravolta devido ao coronavírus, né? Então, eu estou preocupado realmente em viver aquilo que eu prego, né? E as pessoas às vezes acham que isso é fácil, né? Simplesmente porque eu pego uma câmera ou qualquer um, seu pastor, seja quem for, pegar uma câmera e começar a falar e a pregar ou ensinar, isso não significa que ele vive aquele 100%. Isso não significa que as pessoas são 100% verdadeiras naquilo que falam e fazem, porque somos falhos, né? Se fosse o caso, então para que Yahshua morreu na cruz? Na cruz não, né, gente? No madeiro. Para que ele morreu no madeiro? Não faria sentido. Então, somos falhos, somos errantes. Os próprios discípulos de Yahshua erravam o tempo todo, né? Mesmo vendo tudo que eles viram, até mesmo fazendo, no final Yahshua ainda precisou abrir a mente deles para compreender as coisas. Então não é nós que pega uma câmera, vai falar e somos 100% naquilo que falamos. Não, nós erramos. Mas nós estamos aqui fazendo de coração em busca da verdade. Há uma verdade absoluta e essa é Yah e essa é Yahshua. Para mim é 100% absoluto. Eu tive a experiência, eu tive o contato direto com ele. Então, eu tenho preocupado nisso, em viver isso que eu falo, em estar cada dia melhorando como um pai, melhorando como um marido, melhorando como um profissional também. Então, acho que as pessoas aí que estão do outro lado também devem estar preocupadas com isso, porque na maioria das vezes eu não vejo. Eu vejo todo mundo querendo falar grandes coisas, falar coisas novas, mas tudo bem. Quando é para falar, nós vamos falar. Quando é para defender, nós vamos defender. Mas o importante mesmo agora é você viver isso, entendeu? O importante mesmo é você colocar em prática isso e evoluir espiritualmente, né? Você precisa crescer, você precisa evoluir. Não tem como você querer entender as coisas do alto sem antes evoluir. E no mais, também ter aquela noção de que nós somos filhos do Altíssimo e que tudo que pedimos em nome do Filho dele, ele falou que nos concederia, que nos daria e tudo mais. Só que ao mesmo tempo nós temos que entender que perder faz parte, né? Temos que entender o seguinte, que às vezes nem tudo que pedimos vamos receber. Então eu fico vendo muita gente também
Ah, eu acreditei em Yahshua, ou até mesmo quem ainda acredita no nome de Jesus, enfim, as pessoas ficam aí, ah, eu tava no caminho, mas minha vida ficou uma bagunça e eu desisti. Cara, então você nunca acreditou nisso, porque ele em nenhum momento falou que seria fácil, pelo contrário, em nenhum momento ele falou que a vida seria abundância, não, pelo contrário mesmo. É quando a gente pede que a gente sente o que realmente é tem validade. Se você vê nas escrituras o tempo todo o tempo todo quando o povo desobedecia ou quando o povo era massacrado, quando o povo era escravo, era quando o povo mais orava, era quando Israel mais buscava o Criador, né? Então assim, nós quando estamos bem na nossa profissão, quando estamos bem em casa, é muito mais fácil a gente agradecer. E outra, a gente não busca tanto como deveria. Mas quando as coisas começam a apertar, é quando a gente busca. Então, é, eu vejo que muitas das vezes é o próprio Criador querendo fazer com que a gente volte para Ele. E volte para o assunto que eu comecei esse vídeo. Evoluir, crescer espiritualmente, porque é isso que precisamos fazer, né? Estamos aqui de passagem, mas vai ficar aqui procrastinando? Não, você tem que evoluir, cara. A verdade é essa. Então, que venhamos a nos preocupar menos em ficar refutando uns aos outros, até porque se a gente já falou, esquece, entende? A pessoa, não adianta, tem pessoa que você vai ficar ali falando, a pessoa não vai querer. Ela vai descobrir isso só lá no fim mesmo, não tem jeito, entendeu? O meu papel é orar por essa pessoa no máximo. Uma vez que eu já falei, outra vez que eu tentei de novo e ela não quer, eu não posso fazer nada, né? Eu fico triste porque todos nós queremos que as pessoas saibam da verdade, mas ela escolheu isso, entendeu? Então é o seguinte, preocupe em crescer e pare de ficar perdendo tempo, porque para mim isso é perder tempo, né? O tempo, eu acho que é a coisa mais preciosa que nós temos aqui na Terra. Então ganhe esse tempo e não perca esse tempo, né? Como em fazer as suas coisas e como em ser uma pessoa melhor. Principalmente isso, como ser uma pessoa melhor. Porque tudo se baseia praticamente nisso. Que o maior mandamento é amar ao Criador, né? E o segundo é qual? O próximo. Então, quando você é uma pessoa melhor, você ama o próximo. Tá? Então, que se fica claro aqui para vocês e aqueles que estão firmes, continuem firmes, porque os dias virão, né? Nada do que falamos é mentira, as coisas vão acontecer, estão acontecendo. Às vezes as pessoas fantasiam muito a Bíblia, mas esquecem que tudo que já está escrito lá, muita coisa, quase tudo já aconteceu, mas ainda tem algumas coisas para acontecer, então vai acontecer, tenham paciência. Mas enquanto isso não aconteça, sejam fortes e preocupem com isso, para quando acontecer, estejam todos preparados. Um abraço.